E o meu fone não Tranquila, estava estou funcionando. ouvindo. Mas agora deu certo. Deu certo, sim, viu? Tá. Espero que você está bem, que um dia maravilhoso. Sextou. Sextou. Foi bom Exatamente. hoje. Deu para descansar. Eu tava rouca, né, ainda. Aí eu não fui trabalhar hoje. Aí fiquei em casa. Condição, Ai, né, de que dar bom. aula com essa voz. Com criancinha, Paty. Não tem nem como. Tá. Não tem. E você dá aula para criancinha bem pequenininha, né? Tem que ficar repetindo as coisas. Ah, meu Deus, é impossível. Tá bem. A aula de hoje é uma aula que já nós mais ou menos já sabemos. A aula do discurso indireto. Você lembra que nós já está no portal o discurso direto? Não vi. Não sei. Tá. Vou dar um... O discurso hoje vai ser sobre estilo indireto, tá? Vai ser praticamente igual, mais ou menos igualzinho que o outro, existe dois, tá? Eu vou compartilhar o slide, tá? Bem. Você está olhando o slide? Sim, estou conseguindo ver, sim. Como você olhou, o conteúdo de hoje é sobre estilo indireto. A outro slide que está no portal é sobre estilo direto, tá? Os dois são diferentes. Tá? Vamos a começar. Ele é chamado como discurso indireto. Um discurso indireto é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Tá? Esse tipo de discurso sempre é feito em terceira pessoa. Dizer, você vai falar em espanhol em terceira pessoa. Tá? Um exemplo no português seria: o aluno afirmará que precisava de estudar muito para a prova. Então, isso, eu ensino o português, a gramática. Você vai pegar palavras, tá? Mas em terceira pessoa. No estilo direto, que vamos a relembrar um pouquinho, ele relata a fala exatamente do jeito que ela é de si. Por exemplo, eu vou à la playa. Assim, ele está direto ao assunto. O outro praticamente vai relatar o que a outra pessoa falou em terceira pessoa. Tá vendo? Você me está conseguindo entender? Tô conseguindo entender. Eu tô olhando aqui no Moodle, né? Mas eu não tô conseguindo achar essa aula. Qual é o número da aula? Não Aqui no lembro também, portal. não. Também Se tu não olhar, eu não tô não. achando. Esse Mas eu vou olhar não. pelo teu. Eu vou olhar pelo teu mesmo. Tá. Igual forma eu vou mandar, tá? Tanto um estilo indireto como um estilo direto Tá no certo. WhatsApp, no grupo, tá? Para que você não se perca. Então, o estilo direto é, como falei, é exatamente o jeito que ela é. Portanto, é uma frase que é escrita tal como foi dita. Só que uma coisa, quando você está querendo escrever o estilo, quando se trata de escrever, estilo direto, você sempre vai colocar ela em criança, tá? Sempre vai se colocar em criança. Igualmente, no estilo indireto, você vai colocar em criança, tá? Tá? Como que fala também o estilo indireto, que seria no espanhol, que é mais comum na fala, requer alguma mudança. Essa é a diferença dela. O estilo direto, você vai falar no presente, tá? E o estilo indireto, ela vai falar em si, no passado. Se você, a mudança dele, a diferença dele, é que ele vai pedir certa mudança do verbo, tá?
Um discurso indireto em espanhol é relatar o que disse alguém anteriormente. Recorremos constantemente ao estilo indireto. Aqui os verbos vão mudar sua conjugação. Qual é a sua conjugação? Ele vai mudar em si o verbo. Por exemplo, eu iré para a praia. E quando você está querendo responder de maneira indireta, você vai falar assim desse jeito. Ele dijo que iria a la playa. Se ele mudou o verbo de ir, tá? A conjugação dela é seguida pelos advérbios de tempo que estão na frase. Ademais, também usamos verbos para introduzir esse relato, que estão igualmente presentes no estilo direto. Como falam aqui, o discurso indireto é aquele que vai relatar o que o interlocutor diz, sem que suas palavras sejam repetidas textualmente. Por exemplo, Hernández disse que chega el lunes. Você está conseguindo entender? Alguma dúvida? Não, por enquanto está tranquilo. Tá. É isso o estilo indireto. Você vai falar em terceira pessoa, tá? Na passagem no discurso, direto ao indireto, ocorre mudança, principalmente nos tempos verbais e nas pessoas gramaticais, certamente, porque lembra que eles mudam, os verbos mudam de acordo com o pronome da pessoa, tá? Tanto possessivo como demonstrativos. Os advérbios e as expressões que indicam referência de tempo e espaço. Por exemplo, Paulo dijo que saldrá temprano. Vocês sabem se essa frase, qual é o tipo de verbo ela está usando? Pablo dijo que saldrá temprano. Qual é o verbo que ele está usando? Você me poderia dizer, Avene? É o verbo dizer, decir. Exatamente. O verbo dizer. Como você vai saber que tipo de verbo está usando? Ele em si, o estilo indireto, ele é derivada através do estilo direto. Ou seja, a pessoa vai falar assim desse jeito. Eu vou aceitar coisa. E você vai praticamente falar o que a outra pessoa está falando, no mesmo exemplo de baixo. El panadero nos comentou que a harina é mais cara que a leite. O tipo de verbo que está sendo usado. Um comentário. El professor sugeriu a todos os alunos que estudiassem o conteúdo. Qual foi o verbo que está sendo mudado? Sugerir. O único que em si vai ser mudado dentro do estilo direto é isso. O verbo somente de acordo com o pronome que está sendo falado. Sim. Tá? El médico agregou que además de no recomendar el consumo de chocolate, el paciente tendrá que consumir más ensalada. Hay dos tipos de verbo que pueden ser usados. Agregar y añadir. Yo mismo, por ejemplo, el médico añadió que además de no recomendar el consumo de chocolate, el paciente tendría que consumir más ensalada. ¿Tá? Sim, os dois significam o mesmo, são o mesmo verbo. O outro exemplo é o seguinte. É advérbios, tá? Se você olha muito bem, ela está no passado, não é, Alvene? Você sempre olha que o estilo indireto sempre está escrito no passado, tá? Por quê? Porque a outra pessoa que fala no presente, que seria o estilo direto. Ele tem um estilo direto, fala no presente, e o estilo indireto sempre vai ser mudado o verbo no passado, falando em terceira pessoa. Un segundo ejemplo sería, él advirtió a las chicas que no se olvidasen
me hacer la tarea. O tipo de verbo que se usou. Avertir. Tá? Advertir. Tá? Nós temos um Entendi. quadrinho que está na parte de embaixo, que dá um pouquinho a entender melhor. Uma coisa que ele fala em si, dentro da gramática, uma dica, que você sempre poderia escrever, se você quiser, somente usando disse ou dijo, que nós usamos. Dice que ela que canta a música. Dice que cantava a música. Dice quem cantou a música. E você olha que esse tipo de quadro, que está o exemplo que está falando ali, ele sempre falará no passado. Tanto no passado com o auxiliar do verbo haver, você vai ver sempre ele ali, que seria, dice que ha cantado a música. Ele sempre é no passado, dependendo que a outra pessoa está falando. Está conseguindo entender, Alvin, alguma dúvida? Não. Sim. Tá tranquilo. Qualquer coisa você me fale, tá? Se você tem uma dúvida. Sim. Aqui nós podemos olhar um pouquinho melhor e entender um pouquinho como você vai fazer essa mudança de uma frase no estilo direto. Indireto. Vamos a começar pelo presente e pelo futuro no indicativo. Se alguém diz algo usando, por exemplo, se uma pessoa fala uma frase no futuro e você precisa responder de maneira indireta, aqui vai falar mais ou menos assim, tá? Com estilo direto. Nós olhamos primeiro, presente no de indicativo. Ele está no presente. Isso seria o quê? Estilo direto. Eu como a las 2. A regra, se o estilo indireto seria falar o quê? O verbo vai ser mudado no passado. Dijo que ele comia a las 2. Então, se você sempre vai usar dijo ou ele diz. É que nós usamos muito essas frases ali. Mas a pessoa falou no futuro. Aqui vai ser um pouquinho diferente. A pessoa fala assim, chegaré amanhã. Por uma casualidade, né? Uma pessoa te pergunta por essa pessoa. E você fala aqui, dijo que chegaria hoje. Conseguiu entender mais ou menos o quadrinho? Sim. Dá para perceber mais ou menos como são as mudanças? Condição. Se ele tivesse... ele fica mesmo no passado, porque ele está explicando aquela coisa que a pessoa que fez a ação já fez. Por isso que parece que está no passado, né? Exatamente. Só que acontece que a pessoa fala mais ou menos no futuro. No futuro. Tem pessoa que fala no futuro. E como você vai responder ali? Aí você vai responder de maneira presente o estilo. Só que você vai falar assim. Dijo que chegaria hoje. Por essa razão, ele respondeu desse jeito. Você não vai responder ali no mesmo dia. Você vai responder no outro dia que a pessoa já concluiu a frase. Sim. Aí, nesse caso, você responderia de maneira presente. Mas ele sempre é usado no passado, maiormente, porque a maioria das que a pessoa fala, ele responde no presente. E ele sempre vai sair exemplos no passado, tá? Entendi. Por exemplo, aqui. Não teria suficiente dinheiro. É a pessoa que está falando. Como você vai responder? No passado. Dijo que não tendría suficiente dinero. Depois tendría hambre. E no estilo direto vai responder. Dijo que Después tendría hambre. hambre. Tá? Uma coisa que poderia ser mais fácil em si, de não colocar tanto o verbo, é somente repetir o que a outra pessoa falou, mas colocando
dijo que ou dijo ele. Sempre vai ver usando esse tipo de verbo, tá? Por exemplo, aqui. A escolha entre um ou outro depende da intenção do falante, exatamente. O falante falou que no presente. Como eu vou responder? No passado, tá? Mas o falante falou no futuro. Eu vou responder no presente de maneira de estilo indireto. Ele dijo que chegaria hoje. Só que você pode em si usar em si a repetição que a outra pessoa falou, tá? Hago los deberes. E outra pessoa falou. Dice que hace los deberes. Outra maneira de falar o estilo direto, porque em si, na Espanha, usa bastante o verbo dizer. Sempre usam bastante. Dijo ele que iria hoje. Mas tem dois jeitos de falar. Tanto dizer, dice ou digo. Se você olha muito bem, ele somente está repetindo a que a outra pessoa falou. Você está olhando que ele está repetindo. O verbo que está repetindo na primeira. Na primeira ele fala assim, hago los deberes. Hago los Você deberes. responder, Dice que hace los deberes. O único que vai ser mudar o quê? O verbo. Qual é o verbo que está sendo usado ali? Hacer. Exatamente. É o único verbo que vai ser mudado. Sim, você não é como outros tipos de gramática. O estilo indireto é uma gramática bem fácil, tá? Uma gramática que não pede muito, porque ela pede a mudança do verbo em si, porque ela está falando no passado. Por isso se fala que ela é usada para advérbios de tempo. E o advérbio de tempo é a mudança do verbo no passado, tá? Quando você olha aqui, podemos repetir a mensagem de outra pessoa através de duas formas. Repetindo a mesma palavra dita por esta pessoa no discurso direto, ou mudando o que ele falou, mantendo a mesma informação. Exatamente. Você pode repetir mais ou menos, o único que vai ser colocado em si o verbo, e falar mais, mudando certas informações se você quer. Em espanhol, o discurso direito sigue as seguintes informações. Verbo introdutor. Ela vai falar tal como ela é, de uma maneira direta. Eu vou ao parque. Eu quero falar no estilo indireto. Ella dijo que iria ao parque. Tá? Eu somente falar em terceira pessoa e mudar o verbo de maneira no passado. Tá? Por exemplo, na área da escrita, aí às vezes tem coisas que faz no teatro, aí você pode olhar muito melhor como seria na área de escrita desse verbo, quando são já. Escrevem assim. El papá dijo, la iglesia, que es madre y maestra, llama a todos sus miembros y renovarse y renegar el orgullo y del egoísmo de vivir en el amor. Tá? Na área da escrita, você precisa colocar a pessoa que falou e colocar a informação em criança. Na área da escrita, se na fala entre pessoas, não precisa ser entre aspas, porque a pessoa não vai saber se você está usando entre aspas sim ou não. Sim. Tá? Só na escrita mesmo, né? Na escrita mesmo. Se você quer estar respondendo na pessoa, você vai escrever sempre entre aspas. Ele dijo que iria ao parque. E termina entre aspas. Sempre na área da escrita. Na fala, é somente falar e responder a pessoa. Tá bem? Alguma dúvida, Vênia? Tem certeza? Sim, por enquanto tá bem tranquilo mesmo. Porque não é como a outros tipos de gramática no espanhol. Ela somente você vai colocar o verbo. E de acordo com a pessoa. Exatamente. Quando fazemos esse estilo indireto, precisamos adequar também o advérbio de tempo, tá?
Essa lista de baixo é praticamente a pessoa que fala com certas coisas no gíria. A pessoa, por exemplo, ou as pessoas em si, que tem mais contato entre a fala na língua, somente que você tenha uma noção de sua existência. Fala assim, oi, que seria hoje. A pessoa fala em esse, de maneira no passado, em esse ou aquele dia. Amanhã, a pessoa em si que tem mais facilidade de entender como se transferir entre o passado, el día siguiente. Por exemplo, um estilo direto. Hoy voy para el parque. Eu respondo, aquele dia ele foi para o parque. Ayer, a gente que fala no dia anterior, el año que viene, el año siguiente, tá? São pessoas assim que estão querendo falar de uma maneira diferente, tá, bem? Mas prefiro que esteja aprendendo em si a língua no espanhol, aprenda em si o básico. E depois vai com as coisas mais avançadas em que sentido? Das gírias, tá? Sim. E concluindo, em si, o estilo indireto é um curso, é uma maneira de falar bem pacotinho, bem rapidinho. Ela não tem tanta informação. Ela somente vai falar o quê? Ela vai falar que você precisa somente falar ele e adequar o verbo de maneira passada. Ainda além dos discursos direto e indireto, são discursos passados, aqueles em que o narrador cita literalmente as palavras ou os trechos no discurso de outra pessoa e ela ressalta um pouco ou nenhum envolvimento do eu, não é? Se você olha muito bem, ela não fala em si, em você mesmo, você está falando em terceira pessoa. Temos que tratar o importante papel do sinais de pontuação, quando na área de escrita, você precisa escrever entre aspas, como falar aqui, e essas coisas, como falar aqui, as mudanças, tanto no imperativo, tanto no afirmativo, com negação, são feitas no discurso, exceto quando você usa aspas, em que tipo? Quando a pessoa te fala assim, le dije, aí não precisa, ela não é em si uma frase indireta. Ela é em si uma gíria em que as pessoas na América Latina que falam espanhol, ele vai responder assim, le dije que não se vai. Aí não precisa criar aspas porque já é uma comunicação cotidiana. Tá bem? Sim. Tá? Alguma dúvida? Não, eu achei tranquilo. Só não posso falar Bem, muito, mas achei bom, achei tranquilo. Em si, ela é bem curtinha, não. Sim. Se você olhar muito bem, oi, boa noite, quem é Luiz? Soy yo. Hola, profe. Buenas noches, Oi. Luiz. Você conseguiu acessar a tempo? Você conseguiu entender? Sí, hoy yo no fui a trabajar, por eso conseguí entrar en la clase. Ah, que bueno. Mas conseguiu entender? Sí, Tem certeza? me faltó el inicio, pero después en las vías positivas yo voy a leer y voy a conseguir. Tá. Como você está aqui, os dois? Você quer ouvir um vídeo? Sim. Sí, São os mesmos vídeos que eu sempre passo. Eu acho que vem é diferente comparar com outros, tá?
Precisamos de alguém que ali por nós. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. Me llamo Salo y este es el episodio. Você está ouvindo o áudio? Sim, eu conseguindo escutar e conseguindo ver também. Luiz, você também está conseguindo ouvir? Sim, professora. Está conseguindo ouvir o vídeo? Sim, ouvir e ver. Certinho. Vai começar, tá? Episodio número 52 de mi serie de historias para aprender español llamada Español en Contexto. El tema de la historia de hoy es una opinión impopular. Como siempre, este video estará dividido en estas partes o secciones principales. Empecemos escuchando la historia a una velocidad lenta. He decidido dejar de ver el telediario. Estoy hasta las narices de oír solo malas noticias. De repente parece que en este mundo solo hay caos, violencia, tragedias, guerras y gente que se queja por todo. ¿Acaso no hay siquiera una cosa buena o positiva que merezca ser celebrada o comentada? Estoy seguro de que, así como pasan cosas malas en este mundo, también hay muchísimas cosas buenas de las que podríamos estar hablando. Por desgracia, es evidente que los medios de comunicación se empeñan en mantenernos en un estado constante de negativismo, miedo y confusión. Su objetivo es capturar nuestra atención y persuadirnos de consumir su contenido sensacionalista, ya que al incrementar su nivel de audiencia también generan más ganancias. Probablemente no estés de acuerdo con mi opinión, y eso es totalmente respetable. De hecho, lo normal es que no compartamos las mismas opiniones en todo. El problema es que parece que hoy en día, si no piensas como la mayoría, inmediatamente te tachan de bicho raro, intolerante y discriminador. Desde mi punto de vista, estamos siendo bombardeados constantemente con información que en muchas ocasiones no es del todo cierta. Por lo tanto, es importante ser muy cuidadosos y selectivos con el tipo de contenido que consumimos. No se trata de hacer la vista gorda a los problemas que acontecen en el mundo. Se trata de ser objetivos para saber cuándo estamos siendo manipulados y poder priorizar el cuidado de nuestra salud mental. ¿Pudiste Conseguiram entender, Luiz Albene? Consegui, sim. Consegui, sim. E Luiz, também conseguiu entender? Sim. Alguém de vocês me pode dizer o que o vídeo falou? Ah, Luiz, o que o vídeo falou?
Luiz. Aí pegou, hein? Oi? E a Vênia, o que é secretar o vídeo? Você conseguiu entender o que ele falava? Sim. Ele conseguiu falar sobre as opiniões, né? Sobre pessoas que têm opiniões diferentes, como elas são vistas, né? Exatamente. Conseguiu? Consegui. Tá. E a Vênia, tuvo uma frase que Era você sobre achou isso. Eu interessante? acho que ele falou. Você achou uma frase diferente, estranha, que você não conhece no espanhol? Sobre opiniões, né? Ele fala sobre como as pessoas são vistas de acordo com o que elas pensam. A maioria das pessoas pensa de um jeito e uma pessoa pensa de outra, eles já acham estranho. E até falo uma coisa que eu anotei aqui. Te tachan de bicho raro. Como é? Te Tipo, tachan- uma pessoa estranha. Tachan, né? Exatamente. Você fala que era uma pessoa estranha, isso parece se usa Diferentão, bastante. né? Aquela pessoa diferentona. Uhum. Fala assim, ai, tu era um bicho raro. É Assim, tudo ela que fala, só ela sabe, só ela viu, não sei o quê. Né? exatamente. No espanhol seria bicho raro, porque um bicho, a palavra bicho, é sim um inseto, tá? É um inseto desconhecido. Entende? Sim. Quando fala, ah, é um bicho, é um inseto. E Luiz, uma palavra desconhecida que você nunca ouviu, e tá cada dia, hein? Luiz. Profe. Oi. Acha que ele tá envergonhado, mas ele fala muito bem Eu acho espanhol. também. Quando ele diz hacer la vista gorda, é como a gente dizer que tá fazendo vista grossa para aquela coisa. Exatamente. Exatamente. Viu que não tem quase tem gírias no espanhol que tem quase parecido no português. Você notou isso? Sim, fica até mais Sim. fácil da gente entender, né, as palavras. Já é comum para a gente, né? Tem certas frases que são certas gírias que já são parecidas, mais ou menos. Eu sei que uma frase que é assim, uma gíria que nós usamos que não é igual e desconhecido. Você lembra a frase naguará? Eu me lembro, mas eu não me lembro o que é que ela significa. Eu me lembro dessa frase. Essa frase, quando vocês ficam chocados, surpreendidos de algo. Por exemplo, naguará el precio de la carne. Assim, fica chocado o preço da carne, sabe? Tá caro. Sim. E certas gírias que são fáceis de memorizar em si. Então, esse foi a aula de hoje. Tá? Como foi seu dia, Albânia? Eu quero saber como foi seu dia. Hoje o dia foi bem Né? tranquilo, né? Como eu disse, eu não fui trabalhar, fiquei em casa. Tô rouca. Exatamente. E só deitada mesmo, Que bom. descansando, né? Pela semana toda, foi cansativo. Essa semana eu fui para um passeio com os meus alunos. A gente foi para um lugar que parece um zoológico. Foi muito bom, mas ao mesmo tempo muito perigoso. Muitas crianças, mas foi bom. Quantas crianças tem em sua sala? A minha turma tem 23 crianças. Nossa, É, toda a minha cidade. aham, 4 a 5 anos, é. Só que aí, Jesus. ainda bem que elas foram pro passeio. Mesmo assim, E foi meio Luiz? Como corrido. foi seu dia, Luiz? Ele não me quer responder, gente. Foi tranquilo, professora. Eu fiquei só montando a coreografia só para as minhas alunas e assistindo filme em espanhol. Nossa, você monta coreografia? Sim, é que elas vão competir dia 3 de dezembro. Ah, você é professor de quê? De dança?
Eu sou de educação física geral, mas principalmente de líder de torcida. Nossa, que bom! Sim. Gente, Nossa, caraca, então, já que são dois professores, né? Uma é da criança, de pré-escolar, de infância, Sim. e outra de educação física. E aprendendo 32 isso crianças é aí. triste. É, de criança, acho que é difícil, porque Pesado. É aquela coisa, né? Não é qualquer coisa que me tira a paciência. porque criança, eles a vezes choram, se eu uma vez choram assim muito, Albênia. Albênia, chorar algumas? De chorar? Oi? Algumas de suas crianças choram assim muito ou somente eles brincam? Choram muito, principalmente quando não tá na hora, por exemplo. Eles que são muito pequenos e são muito mimadinhos. A maioria deles são filhos únicos, né? Então, consegue Ah, tá. tudo o que quer já na hora e na sala não tem como. Tem que prestar atenção, tem que fazer atividade, tem que seguir a rotina, tem que dividir as coisas. Aí tem aquelas briguinhas, aí eles choram. Mas não choram tanto, tanto quanto os outros menores. Tem crianças menores que dão mais trabalho. Nossa, tá. Mas que bom que sextou, gente. Sextou para vocês, tá? Você vai querer que eu compartilhe o slide no grupo? Sim, sim, por favor. E ele, Luiz, né? O Luiz está caladinho hoje. Já que Tô ele meio com fala vergonha. bonitinho. Oi? Estoy con vergüenza. Com vergonha? Hoy es Você viernes está y com el vergonha? cuerpo lo sabe. Essa foi buena. Essa foi buena, pero por usar. Tá bom. Ah, mas o importante é que você consiga, continue estudando outra língua, que ela abre portas, tá? Então, boa noite, Albênia e Luiz. Bom fim de semana e até o próximo viernes. Buenas noches, profe. Hasta la próxima. Buenas noches. Tchau, tchau.